Olá, gente. Oi, pessoal, graças a paz. Olá, meus amigos. Vamos para a nossa reflexão de hoje, não é? Enquanto os demais vão chegando, a gente já vai começando e desenvolvendo, né? Nossa reflexão de hoje é a seguinte. Ah, olha que interessante. O silêncio é muitas vezes a semente da paz. O silêncio é muitas vezes a semente da paz. Olha, que palavra de sabedoria, né? O silêncio é muitas vezes a semente da paz. Olha, eu não sei você, mas quantas experiências eu já tive de que, na verdade, eu vou contar uma outra experiência que eu faço sempre. Tenta fazer o seguinte exercício. Para que eu vou falar isso que eu estou pensando? Não, para que eu vou falar isso? Eu comecei a fazer esse tipo de exercício há alguns anos atrás. Lógico que não dá para fazer toda hora, o tempo todo, mas assim, a ideia, para que eu vou fazer esse comentário? Para que eu vou dizer isso aqui que eu estou pensando? A necessidade é qual, né? Vamos ver se é importante. O problema é que eu comecei a perceber que 95% das coisas que eu ia dizer não eram necessárias de serem ditas. E não era eu que precisava dizer. Então, eu notei isso, que a gente, às vezes, gasta muito, perde muito, por não perceber, às vezes, o valor do silêncio. Muitas vezes a gente piorou uma situação porque a gente abriu a boca, que a gente falou. Abriu a boca e aí, né? Porque qual que é o problema de falar? O problema de falar é que se expressar é uma coisa complexa. Se expressar não é fácil, não. Por isso que alguém já disse que o silêncio é a melhor resposta. O silêncio é mais simples. Não o silêncio patológico, aquele que a pessoa está sempre calada, sempre calada, sempre calada, até quando você precisa de um retorno, a pessoa não te dá. Essa pessoa tem que perceber que não é assim. Não tem. Quem é sempre silencioso tem a visão de achar que tem só ela no mundo, só essa pessoa no mundo. E aí ela fica fechada no seu mundo e não participa, não interage e fica presa nisso aí. Quando for para as relações, vai ser problema. Mas, enfim. Mas o silêncio, bem aplicado, ele é uma bênção. Por quê? Porque a palavra ela é complexa. Vou tentar te mostrar como que a palavra é complexa. O primeiro problema é que a palavra ela é complexa, a palavra que você vai dizer ela é complexa em relação ao momento. Às vezes, quando você for o que você vai dizer, você terá que saber se esse é o melhor momento para você falar o que você quer dizer. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema que traz a complexidade do que você vai dizer é se a coisa que você vai dizer é a melhor coisa, é a coisa mais adequada, é a melhor expressão verbal do que você está pensando, né? Porque o segundo exercício que eu te daria é pensa se tem uma maneira melhor de falar o que você está querendo dizer. Por quê? Porque o segundo problema, a segunda complexidade de falar é exatamente essa. É o que falar, né? Se as palavras certas e melhores são essas. Então, o momento de falar, o que falar. Segunda, a terceira coisa, como expressar, porque às vezes a gente está dizendo a coisa certa com a expressão errada. A gente está dizendo a coisa certa no momento certo, mas a expressão errada. Então, a gente tem sempre esses três coisas. Ó, a coisa certa no momento errado, com a expressão errada, fica errado. A coisa certa com a expressão certa no momento errado, fica errado. A coisa errada no momento certo com a expressão certa, fica errado. E a coisa errada, enfim, né? Então, os três fatores precisam caminhar juntos. Isso faz com que, se a gente não sabe administrar os três fatores, o momento, a expressão e o conteúdo, a gente vai gerar um problema maior. A gente vai jogar gasolina no fogo, né? A gente não vai resolver o problema, né?
Então, quando a gente lê a frase do dia que diz que o silêncio muitas vezes é a semente da paz, é porque às vezes o silêncio vai dar a gente algumas coisas importantes, que é o tempo para a gente processar o evento, processar o acontecimento. Tempo para a gente também gerir as nossas emoções, os nossos hormônios. Porque muitas vezes nós vamos responder e quantas vezes a gente vai dizer eu podia ter dito diferente, ou eu não precisava nem ter dito aquilo. Era melhor ter deixado passar. Ou criei um problema maior. O problema era um A e agora que virou 50A, né? Agora virou um monstro para derrubar. E porque muitas vezes a nossa percepção também do evento não é a melhor percepção. Porque a gente, o Kant diz isso, né? Que a verdade, muitas vezes, não é a verdade, é a nossa leitura do momento. Né? Então, a gente está sempre carregado de. A gente está triste, a gente vai ler de um jeito, se a gente está eufórico, a gente vai ler de outro jeito. Se a gente está alegre, a gente vai ler de outro jeito. Se a gente está chateado, a gente vai ler de outro jeito. Se a gente está emburrado, a gente vai ler de outro jeito. Se a gente está esperançoso, a gente vai ler de outro jeito. Então, a maneira como o nosso estado de espírito está faz com que a gente leia o evento, o acontecimento. E aí a gente vai ler e vai tirar a conclusão. E aí a gente vai reagir. E às vezes aquilo não é o que está acontecendo, é o nosso instante interior que está fazendo essas leituras, essas conexões aí. Então, o silêncio realmente muitas vezes é a semente da paz. Muitas vezes, por isso que a Bíblia diz, né? Que seja tardio para falar, tardio para irar-se. Espera, né? Espera, né? A boca, a mente pode estar conversando, mas a boca pode ficar fechada. Não tem problema. Evidentemente, isso não serve para você guardar tudo o tempo todo. Porque se você começa a se sentir amordaçado pela vida, pelos relacionamentos, o que for, você não está ficando em silêncio. Você está se calando por algum outro tipo de fator. É um medo, uma pressão, alguma coisa assim. Aí, às vezes, a gente precisa falar. Só que o texto não diz para você ficar calado o tempo todo. Ele diz que o silêncio, às vezes, é semente da paz. O que isso quer dizer? Se eu pudesse te dar a melhor sugestão, eu diria: mantenha-se em silêncio nas fervuras. Converse nos momentos de paz. Mantenha-se em silêncio. Quando você estiver mais irritado, mais queimado, mais ansioso, mais com vontade de conversar, respira, calma e deixa. Quando você estiver em paz, alegre, feliz, satisfeito, pleno, resolvido, aí você converse. Porque aí você não vai conversar sobre a querosene, sobre a fustigação, sobre o combustível da raiva, da ira, do temperamento, da desconfiança, do que for. Você não vai estar maleável ao diabinho que fica ali te fustigando para você. Fala, 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 fala. E aí você entorna o caldo. Não é raro, ou não são raros, os exemplos de pessoas que foram mandadas embora porque chegou atrasado. Só que ela não chegou atrasada. Ela chegou atrasada. E o patrão disse, e ela respondeu no calor da ira. Aí piorou, o caldo piorou. Você precisa estar atento também a uma última instrução. Você quer conversar, mas você quer o quê nessa conversa? O que você quer? Você quer compreender? Você quer entender? Você quer resolver? Você quer concluir? Você quer terminar? O que você quer? Porque às vezes você só está querendo entender alguma situação, mas naquela circunstância que você está colocando, isso vai gerar um afastamento maior. Não é? Tem a ver com o momento, né?
Então, tem esse ponto. O que que você está querendo? Porque se o que você está querendo não vai ter com essa conversa, então não adianta você querer a conversa, não é? Não adianta você querer conversar. Vou dar um exemplo. Eu estava atendendo uma pessoa, estou atendendo uma pessoa que ela diz: gente, eu quero que o meu marido deixe o vício. E eu tenho falado com ele. Hoje, eles não conversam, eles discutem. Porque ela vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, e não resolve. Não é assim que se resolve essas situações, né? Então, demanda um pouco mais de tato, né? Então, é por isso que não sei se você já ouviu falar, que muitas vezes a oração resolveu problemas que uma boa conversa não resolveria. A oração resolveu problemas que conversa boa ou ruim não resolveria. Porque a oração é um trabalho em silêncio. A oração é um trabalho espiritual. A oração é uma ação que você está tendo em outra esfera. Então, fica para você a reflexão. Se as dificuldades que você está enfrentando, os problemas, as dúvidas, as crises, o que for, são resolvidos, é melhor ser resolvidos pela oração ou é melhor ser resolvido pela conversa? E resolvido pela conversa, você acabou de ver os 4 crivos, né, que você tem que passar. Se o momento é esse, se a sua forma de expressar é essa, se o conteúdo é esse e o que que você quer com isso. Se você pensou, pesou e concluiu que não, vão para a mesa. Então se prepare, porque mesmo você tendo as melhores intenções, a outra parte pode não estar compreendendo do que você está falando, o que você está querendo. E aí vai gerar outra situação. Então, enfim, silêncio realmente, às vezes, é semente da paz. Às vezes, quem sabe calar, sabe orar, sabe entregar para Deus e manter o coração em paz, vive mais, vive melhor e resolve melhor os problemas. Essas pessoas são chamadas de pacificadores, pessoas que semeiam a paz pelo silêncio. Pensemos nisso. Salmo 62, e hoje é o verso 3. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair? Aqui o salmista está explicando porque ele está confiando em Deus. Eu confio em Deus, eu confio em Deus, só Ele é a minha salvação. Por quê? Porque às vezes existem pessoas que estão querendo puxar o tapete da gente. Existem pessoas que estão querendo derrubar a gente. Existem pessoas que estão querendo prejudicar a gente. Existem pessoas que estão querendo destruir a gente. Então o que a gente faz? Confia em Deus. Confia em Deus, faz o certo, age bem e Deus traz a bênção. Vamos orar. Senhor, livra-nos da maldade dos homens, como eu costumo dizer. Livra-nos da maldade dos homens e da crueldade do mundo. Dá-nos essa sabedoria toda que a gente fica lendo aqui, Senhor. Sabedoria para lidar, sabedoria para resolver, sabedoria para tratar, sabedoria para construir, Senhor. Ajuda-nos e ensina-nos. Que a tua bênção esteja conosco sempre. O Senhor nos coloca, Deus, em lugares altos, lugares de paz. Que nós possamos viver na unidade, Deus, na união, contigo e uns com os outros. Dá-nos sabedoria para resolver e lidar com as questões que nos envolvem. Obrigado por este dia maravilhoso, que o Senhor possa nos sustentar e nos guardar. Abençoe os meus irmãos, ajuda-os nas suas lutas, ajuda-os nas suas crises internas, crise de ansiedade, de aflição, de angústia, de depressão. Ajuda-os, salva-os, purifica-os de todo o mal e dê a cada um de nós a sabedoria para resolver e lidar com os problemas. Nós possamos saber usar o silêncio e saber usar as palavras. Peço que o Senhor nos ajude assim, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe você. Espero que você tenha aprendido hoje e que Deus possa te abençoar. Te vejo segunda-feira. Graças a paz e tchau.